pode. Vamos lá, gente? Começar? Vamos. Gente, antes de qualquer coisa, super desculpa pelo atraso, mas fiquei à espera de um Uber para me pegar e ele não chegava. Uber não nervoso, né? Muito nervoso. Enfim, os depoimentos vão ser gravados, então, só para vocês saberem, mas isso não impede que as pessoas entrem na conversa e no bate-papo, até porque tem entrevistados aqui presentes e que seria muito legal que palpitassem. Até, Adelaide, se quiser, pode vir sentar aqui na frente, pertinho da gente. Senta aqui, querida. O papo, a ideia é fazer um papo bem informal e solto sobre o livro. Então, eu peço para as minhas companheiras de mesa que comecem a fala. Quem se habilita? Maria Rita. Eu ia falar para o ímpar, mas a Algária foi rápida. E aí, depois a gente faz um bate-papo. Eu só quero dar um aviso que é meio chato, mas a gente vai ter que cumprir. Não pode passar das 19 horas o evento aqui. Então, a gente tem 19. Mas espera aí, então, a gente tem aqui e depois a gente tem uma sessão de autógrafos. Então, só para dar um toque para vocês de como será encaminhado o nosso tempo, tá bom? Mas, vai lá, Maria Rita. Tá bom. Olá. Boa tarde, todo mundo. Opa. Alô? Mas não está, acho que está desligado. Está desligado. Tá bom? Agora está. Ah, beleza. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu tenho uma pergunta para a Lúcia, que eu não entendi, eu gostei, eu não vou dizer eu gostei do livro, eu estou gostando, eu vou explicar por quê. Eu estava lendo e teria terminado a tempo desse debate, não fora, agora estou falando chique, que eu fui visitar meu filho, minha nora, meu neto e minha neta em Goiânia, passei 10 dias lá e não peguei no livro, né? Não porque o livro seja chato, mas porque eu estava encantada, ainda mais com neto novo, neta nova e tudo. Então, eu consegui ir até a página, e agora eu tirei a página, porque eu usei lá pela 230. Foi exatamente onde eu pus uma flechinha, porque eu não tinha conseguido passar da 230. Então, bom, enfim, desculpem, deixa eu o que eu anotei aqui, não é? Primeiro, eu queria essa pergunta mesmo, né? Mas daqui você pode me responder depois. Eram a Consolação? Quem eram a Consolação? Não é? Eu fiquei muito, primeiro, encanada com esse nome, né? Mas ficou na cara que eram a Consolação os jovens boêmios de São Paulo, né? No período, é um período antes da ditadura, não é? Antes, durante e depois. Sim, mas começa no antes, né? Começa no antes. E, enfim, jovens boêmios, idealistas, muita vontade de transformação, muita inovação, muita destruição também, porque é um período em que a verticalização de São Paulo começa a pegar fogo, então bairros inteiros, casas, enfim, tudo sendo década de 60 e 70, não é? E a narradora, ela transita, isso é muito interessante, eu nunca li, tudo bem, tem livros sobre a história de São Paulo, não é? Mas um livro onde não é sobre a história de São Paulo, é sobre uma geração, mas que circula tanto pela cidade, isso me encantou muito, né? E principalmente nos bairros onde pulsa a vida cultural, né? E mesmo apesar do golpe de 64, isso também corresponde às minhas lembranças pessoais. O golpe de 64 eu tinha 11 anos, né? Mas então não foi nesse momento, mas depois um pouco, né, a minha lembrança de que essas décadas que ainda são anteriores à grande hegemonia da televisão, quer dizer, já havia televisão, evidentemente, em 64, né, mas agora ela nem é mais hegemônica, agora os Netflix da vida, etc., são. Mas
a vida cultural anterior, né, era, pelo jeito, muito intensa. Não é? E a história dessa turma, a qual pertence a autora, é a história também dos bairros boêmios de São Paulo, né, e das pessoas que circulavam por lá. É engraçado falar bairros boêmios de São Paulo, porque a imagem que São Paulo tem para quem não é paulistano, né, basta ver o Sampa do Caetano, né, é que não há bairros boêmios em São Paulo. Que isso? Boemia é uma coisa que tem no Rio. Né? É uma coisa que também, eventualmente, tem na Bahia, mas São Paulo, careta, fazedor de dinheiro. Né? Mas, sim, quer dizer, a leitura desse livro me mostra os bairros boêmios de São Paulo, as pessoas interessantes que circulavam por ali, né? Inclusive pelo centro, como bairros boêmios, e esse lugar, hoje em dia, se transferiu para a Vila Madalena, por ali, né? Que é mais limpinha. É legal, eu gosto da Vila Madalena e tudo, mas uma coisa é a Vila Madalena, outra coisa é a Praça da Sé, não é? Ou as regiões, as ruazinhas perto da Praça da Sé, etc. Né? Essa boemia dos anos 60 foram muito significativos também para as artes em geral. Quer dizer, para quem era adolescente naquela época, com a ajuda daquilo que surgiu na televisão também, que eram os festivais, não é? Então, assim, festivais de música, novos cantores sendo lançados, e é essa geração. Chico Buarque, Caetano, Geraldo Vandré, nossa, tem outros, evidentemente. Oi? Isso, Gilberto Gil, enfim, Milton Nascimento, essa geração. Enfim. Quem mais você falou? Tom Zé, grande Tom Zé, figuraça Tom Zé. Enfim. Essa geração, eu tive a sorte de não ser tão criança quando surgiram os festivais, de modo que aquilo me arrebatou também, não é? E arrebatou também a autora, não é? E parece também que as artes nesse período, né, até talvez por causa da ditadura, era mais ativa, as artes tinham uma presença mais ativa, e os jovens tinham um interesse mais ativo e borbulhante pelas artes, não é? E esse é um período também de cinema novo, por exemplo, que não era tão popular como a música popular, mas que era fantástico. Era o tempo do Augusto Boal, que eu vinha conhecer pessoalmente muitas décadas depois, que era um cara maravilhoso com o seu Teatro do Oprimido, não é? E que, por causa disso, foi preso, torturado, etc. e tal, e depois se exilou em Portugal. Né? Também, essa época também era a época disso, né? É bom a gente lembrar. Né? Então, até o golpe de 64, essa efervescência, que eu peguei muito pequena, mas ficava muito fascinada por ela, estava mais ou menos livre. Não é? Surgia meio livremente. E depois, a partir de 64, a ditadura aqui, e foi um período mesmo, né? Porque foi o período da ditadura no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, enfim, foi um período que a América Latina foi colocada sob repressão, não é? Evidentemente, com muita participação dos Estados Unidos nisso, não é? Mas, então, até aí, né, também tem alguma coisa muito interessante, que a ditadura argentina foi mais longa e muito mais cruel. Né? Eles tiveram lá, acho que, 40 mil militantes mortos, e nós tivemos aqui, pela avaliação da Comissão da Verdade, 600 e tanto, menos de mortos. Ela sabe tudo. Eu fiz a Comissão da Verdade e não lembrava. Menos de 500, mas quase 500, está certo. Uhum. Então, também aconteceu que muitos militantes de esquerda desses países que tiveram uma ditadura antes da nossa e mais efervescente, mais cruel, vieram para cá também. Né? Então, a gente teve uma mistura de línguas. Não é? Eu, até hoje, falo espanhol, o argentino, o espanhol da Argentina, não é? Porque da casa coletiva onde eu morava, 2 eram fugitivos, inclusive o Ale Ferrari, que é
sobrinho do Leon Ferrari. E o primo dele, nossa, estou ruim de lembrar hoje, mas eu vou lembrar, Ariel, era desaparecido. Então, a família toda veio para o Brasil. Né? E aí, daí nós começamos, morando na mesma casa, aquelas casas coletivas de gente jovem, também eu vou inserir minha experiência desse período. E, então, todo mundo morava junto e eu aprendi um bom portunhol, do qual eu não me vergonho até hoje. Mas, estando já na Comissão da Verdade, eu fui para esses países pesquisar a ditadura nesse país, que não fazia parte da tarefa da comissão, mas que eu tive esse interesse. E, quando eu estava em Buenos Aires, conversando com as pessoas, e uma hora uma pessoa falou: "De onde sos vós?" Eu disse: "De Brasil." "Que raro, hablas bien el español, pero com uma jerga de 40 anos atrás." É como chegasse aqui alguém falando: "É uma brasa, amor." Você fala: "Da onde esse cara saiu?" Bom, desculpem. Vamos voltar ao pré-golpe, então. Não é? Quer dizer, eu tenho um grande fascínio por esses anos rebeldes da década de 60, justamente porque eu vivi esses anos como criança ainda. Não é? Mas, como criança, o Brasil estava me parecendo muito interessante. E é claro que o que mais me pegou foi a música popular. Aqueles festivais que a Record, a Excelsior faziam. E como surgiu uma geração de músicos extraordinários aí, não é? E que, enfim, depois acabaram esses festivais, porque as músicas estavam muito rebeldes, e, enfim. Né? Eu era pré-adolescente e tinha no meu colégio uma professora de esquerda, que é essa professora que depois foi demitida, dona Anete, nunca esqueci dela. E ela era professora de português, mas também de filosofia. E alguém perguntou para ela se ela acreditava em Deus, e ela falou assim, eu lembro até do gesto, ela falou: "Deus é a síntese de múltiplas determinações." Genial, né? Genial. Genial. Bom, enfim, tanto a Lúcia, a Helena, quanto eu tivemos uma pré-adolescência, a mesma experiência efervescente dessa juventude rebelde em São Paulo. Né? E esse foi também o período do culto ao automóvel, por coincidência. Quer dizer, enquanto nós estávamos explorando as ruas, andando de ônibus, andando a pé, etc., foi a época do culto ao automóvel. E os playboys, que na época a gente chamava assim, né, tiravam rachas, morriam nos rachas. Era uma coisa muito mais... Uma terra meio sem lei, essa terra dos filhinhos de papai. Atropelavam gente. Continua sendo, não é verdade? É evidente. É evidente. Mas hoje não é tão naturalizado para o resto da sociedade. Eu acho que na época era naturalizado. O que você falou? De outra maneira. Sim, de outra maneira. Uhum. Uhum. Acho que não, acho que continua do mesmo jeito, morre o mesmo número de pessoas, mas tudo igual. Tão trágico quanto era há 30 anos, 40 anos. Mesma coisa. Mudou muito pouco nesse. Bom, eu não tenho uma posição sobre isso, assim, mas as duas coisas me parecem muito relevantes. Enfim. Então, o retrato desse livro, que é um retrato da vida intelectual e política dos jovens paulistanos, ele também se mistura, se confunde, isso eu acho muito bom, com o retrato de certos bairros. Né? O Centro, a Roosevelt, o Bexiga, né? E a Consolação, que dá nome ao livro, que depois eu quero que a Lucilena me explica porque esse eram a Consolação. Né? Não eram da Consolação, não é gostaram, viviam... Não, eram a Consolação. É muito interessante e instigante esse título. Né? O Pinheiros também é um bairro que, pela proximidade maior da USP, também está no trânsito dessa autora e das pessoas, né, com quem ela conviveu. Né? Enfim, eu posso usar todo o meu tempo para falar e nomear os bares, as boates, a maioria delas onde eu nunca fui, porque, quando elas estavam em voga, eu era pré-adolescente, não entrava. E depois, boate... Ainda existe boate? Eu não sei. Não, falando sério. Não, balada é muito diferente de boate. Mas é bem diferente de boate, que boate é aquela coisa meio inferninho, meio... Né? Devia ser. Só para eu ficar triste do que eu perdi, né, Maria Adelaide? A Adelaide viveu profundamente. E eu nunca fui nenhuma, você acredita? Você era de menor.
Eu era de menor. E era comunista também. Depois que eu fiquei de maior, era comunista. Puxa, eu perdi a chance de ir em boates cheias de comunistas. Não, é o seguinte, os playboys, as granfininhas, a gente não chamava de patricinha naquela época, mas assim, elas iam no zum-zum, que era tipo discoteca. Aham. Diferente das boates. Exatamente, o hipopótamo lá, mas assim, eu estou falando desse, do que se chamava aqui a boca do luxo e a boca do lixo. E a boca do lixo, eu conheci bem as duas. Conheci bem as duas. Sei. Uma noite eu fiz uma via sacra com o Loyola pela boca do lixo. Que demais. Pela boca do lixo, conheço bem. Aham. Mas era muito multifacetado, entendeu? Era uma frequência plural. Que Você interessante. encontrava gente de todo tipo. Também tinha granfino. Mas os granfinos que curtiam música, por exemplo, o pessoal que ia no João Sebastião Bar, aqui atrás, aqui na nossa rua. Granfinos de bom gosto. Em torno do Rio, Aham. a boca do Tinha toda uma... E também tinha o Alto Meretrício, altíssimo, que era o Lalicórnio. Aham. Na Margem Central. João Sebastião Bar. Ó. Agora, só uma pergunta, quando você fala, você está falando dos anos 60, Sim. né? Sim. E 70. Era 60, 70. 70. Minha geração é quando a gente começa a se dar conta, né, de ir para a rua, essa coisa toda. Então, estou apontando para a Lúcia, porque nós somos contemporâneos. Né? Então, a coisa da década de 70, com 76, pegando o final de 70, né? que é uma continuação a gente tinha memória das informações de todo mundo, os nossos ídolos eram os mesmos nos anos 70 e continuavam sendo, porque os anos 70 nós estávamos esmagados. E muito mais do que 64 e 68. Então, 70 foram os anos de chuva. Sim. Então, a minha geração, você entrar na USP em 76, por aí a situação fica mais, eu acho que o livro que eu estava contando, você fica com essas, não são as boates, eu não acho nem que é a vida boêmia de São Paulo, não. Eram as brechas, eram os nichos em que eram a nossa consolação. Eu editei o livro, e a gente depois pode conversar do título. Deixa eu chegar a hora. Eu estava divulgando o livro e falei, éramos a consolação, porque eu já tinha incorporado, eram a consolação, não éramos, mas éramos também a consolação. Aham. E aí a gente ficava muito aqui, nesse que ligava USP, geograficamente, né? Era USP, Pinheiros, né? Já Vila Madalena, um pouco mais Pinheiros, depois aqui em cima, Riviera, que é Sim. um bar. Riviera, nossa. Tinha o Redondo, esqueça do Redondo. É o Redondo, frente ao Teatro Arena. Sim, mas os trotskistas iam para o outro lugar. Até aí tinha divisão. Vamos. Então, aqui pega a consolação e vem até aqui. A consolação. Esqueçam o jogral. Jogral. O Jogral era na Galeria Metrópole. Tinha um monte de coisa interessante, tinha um ponto de encontro na Galeria Metrópole, que além de apresentar música, cantores também apresentavam poetas. Era uma época em que a poesia tinha assim, uma importância enorme e a juventude. Foi tudo esclarecido. Eu estou falando do pessoal que era mais politizado, que era mais intelectual, que era mais realmente... Que era uma gente muito atrevida, uma gente com 17, 18 anos falava 5 línguas e lia o Heidegger, entendeu? Sabe? É que a geração do Claudio Willer, a geração do Piva. Eu frequentei essas pessoas. O Piva era muito meu amigo. O Piva, Adelaide, deixa eu só contar uma coisa engraçada. O Piva falava assim, Maria Rita, ele me chamava de Condessa. Condessa, você tem que sair dessa Vila Madalena. Porque aqui você anda na rua, você pode andar toda gostosinha, os caras falam, oi. Onde eu moro, eles falam,
Esse era o Piva, provocador. Uhum. Eu vou só usar mais um pouquinho, eu nem vou... eu tinha 4 páginas, mas eu acho que está tão interessante esse bate-bola aqui, que eu vou só terminar essa partezinha, depois, se for o caso, eu entro de novo na continuação. Mas é que está mais legal, fala sério. Né? Quando vocês, né, quando todo mundo começa a falar. Bom, enfim. Então, essa geração paulistana, o interessante é que a história, que a Lúcia faz, ela faz a história dos bairros fazendo a história da geração. Né? Então, essa mistura é muito legal. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, dos bairros boêmios, né? Não de qualquer bairro. E, ao mesmo tempo, nessa época, nós não sabíamos, eu quero dizer, eu e a minha turminha não sabiam, talvez você soubesse, mas dos primórdios da efervescência operária no ABC paulista, não é? Também é daí que vem, não é? Desse período, né? E aqui na Maria Antônia. Oi? Eles iam aqui na Maria Antônia, a elite operária. É mesmo? Também não sabia. E era no centro acadêmico. Então, agora, o que aconteceu também em termos com a própria Maria Antônia, quer dizer, a USP foi para a cidade universitária, né? E eu não tive a experiência de Maria Antônia, que deve ter sido incrível. Em 68, quando começou a guerra, porque entrei em Ciências Sociais em 68 aqui nesse prédio. Quando começou a guerra, foi um horror. Eu estava grávida de 8 meses, então eles nem me deixavam entrar, O Eduardo Piragem do Graef, ele pegava e vai embora. Estava com a barriga enorme. Mas eu estava na maternidade, o Congresso de Vilna, quando eles pegaram todo mundo, foi dia 12 de outubro de 68. Eu estava na maternidade, onde eu tive meu filho dia 13, meu filho mais velho dia 13 de outubro. Uma colega nossa, uma amiga nossa, colega de classe, falou assim, quando você sair daqui, Maria Antônia não existe mais. É o seguinte, nós somos transferidos para os barracões da cidade universitária. Mas isso foi quando do incêndio. Então, quando a Vila Valentina já fecharam. Nunca mais a gente voltou. Eu fiz USP no tempo dos barracões, eu nem sabia da USP Maria Antônia, porque pela geração, não é? Enfim, eu vou encurtar, porque estou achando que a parte da conversa circular é mais interessante, né? Então, eu vou encurtar um pouco. Então, quer dizer, a USP foi para a universidade, o que era a USP aqui na Maria Antônia, foi para a cidade universitária, né? E tinha uma coisa assim, era um espaço enorme, um espaço bonito e tudo, mas não tinha esse centro pulsante, esse centro vital, né, que tinha aqui, e com o livro, com o seu livro, Lúcia, fico lamentando o que eu perdi, de não ter sido uma estudante da Maria Antônia, não é? Fui logo na USP, quase que só convivíamos com os nossos colegas de classe, não é? Não tinha. E, às vezes, tinha uma passeata, a gente engrossava a passeata, mas não é a mesma coisa. Enfim, acho também, quer dizer, vamos... no Rio de Janeiro tinha um clube, ou na Dutra, não me lembro, chamado Clube dos 500. E meu pai adorava, meu pai era carioca, adorava esse clube. Mas alguém me disse, nessa época, ou talvez um pouco depois, nós somos 500. E no sentido de que pouco a gente pode fazer. Isso na época da ditadura. Claro que não era 500 contados no dedo 500, mas como quem diz assim, esse grupo que se rebela, que protesta, comparando com a imensidão, e principalmente porque, depois do milagre brasileiro, a ditadura teve enorme apoio, né? Enorme apoio. Então, essa coisa de somos 500, né? E, pensando bem, eu fiquei feliz, eu lembrei do Somos 500, porque nas páginas do livro, do Era uma Consolação, eu encontrei o Dagomir Marchesi, o Luiz Roncari, o Celso Frateschi, enfim, muito mais do que isso, né? Para passar logo para a Olgária, eu tenho mais páginas, mas eu prefiro... como o teatro era forte. Não é? Como o teatro era forte. Eu não tinha essa noção também. E o teatro já era uma atitude política por si só. Não é? A ditadura matou vários teatros, o CPC, por exemplo, não é?
foi por isso que o CPC foi por isso que deixou de existir? Foi antes. Que era muito ativo antes do golpe. Mas daí... Ele acaba antes. Na verdade, ele não chega direito a São Paulo, né? Ele, em São Paulo, tem uma força pequena. Né? Ele é mais forte no Rio, mais forte em Recife, mas aqui ele... Mas tem uma... O Paulo Outram, a minha geração viu o Paulo Outram, a gente viu Édipo Rei, a gente viu... O Teatro de Arena tinha importância fundamental. Quer dizer, o Arena conta Tiradentes. Grande Augusto Boal, meu grande amigo. E tudo isso era relacionado à situação que nós estamos vivendo. O Brasil estava vivendo, o país estava vivendo. Então, era extremamente relevante, era importante ao teatro. Ele tinha um sentido pedagógico, como tinha o teatro grego, por exemplo. E tinha um sentido também de você participar do debate público através do teatro. Né? Bom, eu vou encurtar para poder a Algária falar e poder passar depois para o debate, que todo mundo tem muito a dizer aqui. Né? Enfim, me impressionou muito a riqueza da circulação pela vida da... Opa, desculpe. Talvez seja ruim, não. Dá para falar assim melhor? Eu seguro aqui. Tá bom. Enfim, eu também achei muito interessante o lance a solidariedade, né? Os leilões para pagar dívidas, os shows de música para ajudar a custear as peças de teatro. Né? Me impressionou muito a riqueza da circulação pela vida cultural da cidade. Eu fiquei o tempo todo lamentando, assim, por um lapso de 3 anos, sei lá, 2,5, 3 anos, que eu não participei disso, né? No tempo pré-USP para mim. Né? Enfim, então, para terminar, toda essa movimentação idealista, esse esforço coletivo para abrir umas brechas, né, no horizonte, na escuridão da ditadura, vinha pela arte. Os ditadores odeiam arte. Né? Odeiam. Então, isso revela também o inconformismo persistente, que hoje eu só encontro, por exemplo, na resiliência do MST. Quer dizer, claro, eu não estou falando só do governo Lula, que todo mundo está mais ou menos apaziguado, mas, mesmo assim, seria bom pressionar ele um pouco. Né? Mas, mesmo no governo Bolsonaro, então, foi um marasmo. Né? Enfim, então, vou passar para você, Algária, desculpe se eu falei demais. Isso que eu não consegui acabar do meu livro. Vai lá, Algária. Bom, eu também queria dizer que estou muito feliz de encontrar a Maria Rita, a Selena, vocês, pessoas que eu não via há tanto tempo, muito feliz. Então, eu li o livro, não inteiro também, mas eu li na transversal, porque foi muito são as minhas memórias vivas. Então, o livro me devolveu a minha história, né? Porque ela tem um centro, que é a Rua Maria Antônia, e é esse prédio, e de onde a gente conta pré e após história, né, de tudo. Né? E eu li o livro como uma espécie de psicogeografia, né, meio situacionista, assim, porque esse deambular, essas perambulações pela cidade, os lugares que a Lucilena cita, são lugares que a gente frequentava, porque aqui a Maria Antônia a gente tinha aula, né, Silvia, a gente tinha aula à tarde e à noite. Né? Então, todo esse circuito entre a tarde e a noite, tinha todos os bares, o Bar do Zé que não tem mais, tinha toda essa frequentação, Major Sertório, como a Adelaide estava dizendo. Ali se misturavam muito classes sociais, imaginários, porque todo mundo um pouco prezava a cultura. Era uma época em que, mesmo a burguesia inculta, ela sabia que o verniz de cultura, se usava essa expressão antiquada, mas o verniz era importante. Então, eles não sabiam a menor ideia do que era cultura, mas sabiam que o verniz era importante. Então, eles se ilustravam um pouco para conviver com a gente, porque eles achavam que a gente era... Né, todos eram a Maria Antônia, porque é um microcosmos, né, desse período, né, do pré-68 e o comecinho do pós-68. Porque, olha, eu tinha, em 64, eu tinha 13 anos. Então, mas a impressão que eu tive quando eu entrei em 67, na Maria Antônia, assim, os estudantes não percebiam, porque a ditadura brasileira ela foi uma ditadura envergonhada. Por que ela é envergonhada?
porque ela fingiu que tinha 2 partidos políticos, a Arena e MDB, fingiu que tinha eleição para presidente. O pessoal falava era o partido do sim e do sim, senhor, sim, senhor. Né? A diferença Exatamente. Mas, então, assim, fazer uma eleição indireta, obviamente, simulada, né, mas tinha presidente. Então, foi uma ditadura que ela começou a ficar violentíssima, estampada, depois no final de 62, com AI-5. Porque antes a gente tinha passado, quase eu não tive aula. Você tinha passeata todos os dias e de massa. E por onde você passava, fazia todo esse percurso, passava pelo Redondo, ia até o Anhangabaú, mas era só chuva de papel. Todo mundo ia para, né, nos escritórios aplaudindo e tal. Então, foi assim, e era um momento em que a cultura era uma coisa importante. Era importante porque você tinha a ideia de que você tem que fortalecer espiritualmente a sociedade, né? Daí a importância de ser o polo irradiador, né? Eu lembro que a gente também ia lá para a rua. Eu frequentava a boca do lixo, né? Porque tinha o Carlão Reichenbach, os cineastas, e a montagem era lá, né? Perto da Rua Aurora, eu não lembro o nome da... Rua do Triunfo, exatamente. E aí eu lembro do filme que eu vi, nessa época, do Carlão Reichenbach, não sei se vocês chegaram a ver, que é um filme maravilhoso, que se chama Filme Demência. Ah, sim. Que é demais o filme, né? Então, é a história do Fausto, aclimatado na cidade de São Paulo. Então, é o Fausto alemão, desempregado na cidade de São Paulo. Ele é casado, tem uma filha, tem uma fábrica de cigarros. Só que ele perde, dá uma crise econômica, ele perde, tem que fechar a empresa. Daí, depois, a mulher abandona, porque ele não tem mais dinheiro, e a filha não quer saber dele, etc. Ele perde tudo. Mas, durante toda essa história, no centro dos Pássaros, no centro da cidade de São Paulo, você à lembra noite. de cabeça esse filme que eu vi? Ele não lembrava Faz nada. muito tempo. Eu adorei o filme. Nossa. A minha memória é porosa, mas esse filme ficou. E aí, como se passa nesse circuito, né, porque a personagem que chega, boêmia, aquela humanidade noturna, circulando pela Avenida São João, pela rua Barão Itapetininga, 23 de maio, por ali. E aí, ali onde tinha aquela confeitaria Viena. Era Barão mesmo. Bom, enfim, e aí essa personagem, durante cada crise que essa personagem passa, aparece o Mefistófeles querendo fazer pacto para ele vender a alma. Ele imagina, não vou fazer pacto nenhum. E aí ele vai indo e vai perdendo tudo. Aí no último momento, que aí a mulher já abandonou, ele está abandonado no centro da cidade. O Mefistófeles aparece de novo e fala assim: e agora que você perdeu tudo? Vamos fazer o pacto? Você vende a sua alma e eu te dou tudo de novo. Aí ele responde assim: como é que eu vou fazer um pacto com você se sequer eu tenho uma alma para vender? Então, assim, aquilo virou uma discussão metafísica quando todo mundo viu. Quer dizer, então, você tinha uma espécie de muito interesse por tudo aquilo que você não conhecia, ter chegado da escola, porque, na época, também, a escola, o colégio, né, era mudar de vida, entrar na universidade. Talvez a Maria Rita tenha um pouquinho menos isso, mas a minha geração, todas as escolas, não importa se públicas ou particulares, era tipo escola de freira. Horário para chegar em casa. Eu estudei em escola de freira mesmo. Não entra em carro sozinha com o moço. Tinha que a gente usava a expressão segurar vela. Você não ia no cinema sozinha com o rapaz. Enfim, então entrar na universidade... Deixa eu só dar uma parte aqui, que eu tive a maior sorte de ter entrado na USP. Porque peguei um ambiente, na minha classe de psicologia, que podia ser uma classe bem mosca morta, né? A psicologia... Ah, é verdade, tinha Poços. Não, mas eu peguei, por sorte, uma classe com muita gente de esquerda, e uma vez eu falei alguma bobagem a respeito da ditadura, do tipo como se não fosse uma coisa muito séria, e um colega, em vez dele me xingar, porque daí eu ia provavelmente me defender e ficar na posição, ele disse: em que mundo você vive, menina? Isso foi, e delicadamente, com carinho. E aí eu comecei a prestar atenção
Porque a minha família, desculpa te interromper, mas esse fenômeno também. Meu pai trabalhava, tinha um escritório de engenharia, né? Surgiram as indústrias vilares, ele foi trabalhar nas indústrias vilares. Então, a gente saiu de uma casa normal, assim, em Pinheiros, e fomos morar. Ele comprou um terreno, 3 terrenos no Alto de Pinheiros, construiu uma puta casa, piscina, lugar para meus irmãos jogarem futebol, uma casa onde vivi 1 ano e meio, porque depois eu arrumei um namorado de esquerda, minha família não gostou, e eu fui morar no kitnet na Avenida Dito Calixto e fui ser feliz. Na verdade, muito mais do que eu era antes. Desculpa, assim, essa... Não, mas é isso, que a gente... entrar na universidade era um abalo sísmico. Era. Porque você mudava tudo. Você mudava o imaginário, mudavam as conversas, mudavam as pessoas que você conhecia, os namorados, o cinema na USP. Lá na USP, porque havia famílias que não deixavam as filhas entrar na USP. Então, por exemplo, os SEDES Para a PUC. Mas a PUC teve uma invasão também, quer dizer, ela estava... Em 76, aí. Mas... A mentalidade mudou muito de 60 para 70, mudou muito o engajamento da igreja. Mas mudou muito. E você não pode esquecer que tinha a Madre Cristina. Ah, a Madre Cristina, sim. Foi uma revolução nos SEDES. Mas eu conheço pessoas, conheci famílias e conheço... Não, meu pai não me deixa estudar na USP. Eu vou para SEDES, ia mudar a cabeça. Eles sabiam disso. Mas eles sabiam e mudava mesmo. E mudava mesmo, claro. Não, e mudava. Eu imagino entrando aqui de um Liceu Pasteur, primeira da classe, tudo bonitinho. Aí eu entro aqui, todas as moças fumando, rapaz de cabelo comprido, existencialista, todo mundo carregando o Saint-Gené debaixo do braço, lendo Sartre. Eu falei, bom, preciso entender o que está acontecendo aqui. Eu comecei a andar de preto, comecei a andar de preto, deixei o cabelo crescer, assim, para ver se eu entendi o que estava acontecendo ali. Mas aí, como as pessoas aqui, né, do 2º ano já de Ciências Sociais ou de Filosofia, bom, a Irene Hirata era a presidente do centro acadêmico, então já tinha uma certa agitação. E naquele tempo, como a cultura era uma coisa importante, qualquer grupo, que depois os grupos foram ficando mais claros entre os estudantes, POLOP, POC, Partido Comunista, PCdoB, mas todos eles tinham um roteiro de estudos que tinha que ler. Eu gostava. E o Barão? Nossa, o Barão era um monumento. O Gary, você se deu conta do que estava rolando com a ditadura na hora? Porque eu demorei para entender. Na hora não, deu a partir de 67. Por quê? Porque, dizer, passeata, todos... Bom, primeiro que a gente percebeu, porque assim, tinha a questão da reforma... A reforma da universidade, a reforma universitária. E aí era uma coisa descarada, porque tinha o Jarbas Passarinho, ministro da Educação, tinha uns pôsteres enormes na cidade, assim, por todo esse centrão, assim, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas era uma cara de pau. E aí tinha e era o acordo do MacUsaid. Bom, então a gente começou por aí, quer dizer, então aí a gente começou querendo ler em inglês, porque era o imperialismo americano. Então você já sabia que tinha imperialismo. Aí veio a guerra do Vietnã junto. E aí veio a questão, porque para a gente não dava muito para perceber a opressão da ditadura, porque os estudantes estavam com tudo, manifestando, com apoio, e eles não mexeram muito com os estudantes, porque eles estavam mais preocupados era desmantelar a parte operária, que era São Paulo, Rio e Minas. Né? Então, prendendo mais as lideranças, né? E os militares que foram contra o golpe. Então, era mais isolado, né? Acho, né? E, então, a questão da ditadura foi ficando mais claro quando mataram... Bom, teve a passeata no Rio e depois aqui, né? Então... Quando mataram, como é que ele chamava? O Edson de Souza. Edson Luiz. Então, quer dizer, aí que a gente caiu na real e tal. Mas aí já foi quase o incêndio, a guerra com Mackenzie, incendiou... Não, e teve a ocupação da Maria Antônia, que foi maravilhosa. Sim. Exatamente. Ela escreveu essa peça baseada nisso. Não, e tinha assim, aqui onde nós estamos agora, era o Conselho Universitário. E o diretor era a congregação da faculdade. E o diretor era Erwin Rosenthal, que a gente falava que era de extrema-direita, hoje ele seria um cara de extrema-esquerda.
E ele era professor da cadeira de alemão. E aí, um dia, todo mundo ocupou, né? A gente ocupou, então cada um se dedicava a uma tarefa, etc. O Dirceu estava liderando. E aí, a gente está ocupando, porque tinha quem ocupava à noite, quem ficava à tarde, quem fazia comida, quem fazia panfletagem, né? Então, aí, a gente está lá no saguão da Maria Antônia, chega o Erwin Rosenthal gritando nas escadarias, porque não tinha elevador, assim, com a bandeira nacional, não, a bandeira nacional, não. A gente falou assim, mas o que será que aconteceu com a bandeira nacional? Porque tinha 3 bandeiras aqui, né? A de São Paulo, a da USP e a brasileira. É que tinha um casal transando, enrolado na bandeira. E ele estava assim, horrorizado. Então, ficou assim, era uma coisa totalmente... Pior, só transando enrolado no manto de Cristo, né? Só faltava... Mas era isso. Vamos deixar passar um pouco para... Bom, eu só queria falar... Tá bom o som aí? Tá. Não querendo cortar, mas a gente tem um tempo que a gente tem que dar uma respeitada nesse tempo. Primeiro, eu queria só responder à pergunta da Maria Rita, do Eram a Consolação. Eram a Consolação é uma frase de uma música do Adoniran Barbosa. Nossa. Que está no livro, está na contracapa do livro, por sinal, e é uma frase de uma música que se chama, se não me engano, Nos Bares da Vida, que é o nome do meu outro livro sobre os anos 40 e 50, que é O Gara Estava na Minha Banca. Então, o sentido era mesmo pegar essa coisa da continuidade, né? E da herança que a gente teve, que eu acho que é fundamental, né? Para mim, na hora de escrever, o fundamental foi todas essas histórias alinhavadas para mostrar como a gente teve uma herança. A gente deu continuidade a algo que vinha acontecendo já, tanto por parte da intelectualidade da cidade, como por parte da política. Então, eu acho que foi uma coisa que me norteou e que eu creio que seja muito importante no livro. O livro não tem só depoimentos colhidos a propósito do livro, como tem da Adelaide, como tem da Olgária, mas tem depoimentos que foram colhidos em publicações, que tem o da Maria Rita, uma publicação sobre os anos 70, e tem do Ricardo Soares, que está aí, Azevedo, desculpa, que está aí e que conta essa história deliciosa da bandeira do Brasil no livro. Ela está lá, viu, Ricardo? Eu me apropriei um pouco. A realidade que o Rosenthal entrou na sala dele, o diretor está aqui, tinha um casal nus, enrolados na bandeira do Brasil, que fazia muito frio. Ele entrou na porta, viu e disse: levantem-se, patriotas. Genial essa história. Mas então é isso, gente. Eu acho que a gente pode ficar contando história aqui até amanhã cedo, que vai ter assunto. Não queria cortar, mas eu acho que a gente tem um momento aí de autógrafo para o livro. Mas, se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto aí. Tá bom? Adelaide quer falar mais? Não, se eu começar a falar, vai umas 2 horas. Sabe o que é? Eu só queria acrescentar uma coisa. Quando a gente fala como é que é os centros, as pessoas falam, as pessoas mal podem acreditar. Eu me lembro que eu estudava na Colégio Estadual de São Paulo, lá no Parque João Pedro, e era na época do cinema novo, no Vervaes, do cinema italiano, Fellini, Antonioni, isso não. E tudo aconteceu no centro. A Sessão Maldita. Tinha um cine coral que Tinha o Cine Coral, claro. exibia em horário normal, assim, tudo
centro perdeu o protagonismo, começou a perder o protagonismo no final dos anos 60. Eu acho que uma das coisas foi a mudança, um dos marcos da decadência do centro foi a mudança da Casa Vogue, porque havia uma Casa Vogue na Rua Marconi, Madame Rosita, Madame Rosita, que não era tão importante. Mas Rosita e a Casa Vogue, que é granfinada, e fazer pouco. A gente não pode esquecer o seguinte, que aqui a Rua São Luís e a Praça da República e o Arojo eram endereços chiques, os apartamentos eram sensacionais. Então, por isso que eu falo para você, tinha todo tipo de gente, você pode imaginar. E elas mudaram de ideia, passou para Paulista, o centro se deslocou para Paulista, e o centro começou a entrar em franca decadência. Mas a gente não pode esquecer que o centro era o centro de São Paulo, desde o início do século XX. A vida intelectual, tinha o clubinho dos artistas ali, Como é que chama agora? No edifício Esther. Na General Jardim, na esquina do General Jardim com a Rua Araújo, o clube dos artistas era frequentado pelos poetas, pelos escritores, pelos arquitetos, né? Porque o Instituto de Arquitetura continua funcionando lá. Então, tudo acontecia lá. O Sartre veio a São Paulo com a Simone, acho que em 1960, claro que ele veio ao clube dos artistas, o MAN funcionava, o MASP funcionava na 7 de abril, o MAN funcionava. Então, tudo era. Um centro. E era o seguinte, quer dizer, a gente vinha para cá, muitas vezes eu trabalhava durante o dia, e o Décio Bar falou, vamos ao cinema. A gente vinha para o cinema e a gente saía para discutir o filme, ficava assim, meia-noite, 1h da manhã, debruçados no viaduto do chá, conversando. E depois a gente ia para casa. E ele ia a pé para o Bom Retiro, entendeu? Eu morava em Ipiranga na época. Então eu pegava o último ônibus, mas isso era normal acontecer, isso tudo girava em torno do centro. À medida que o centro foi perdendo relevância, as coisas começaram a mudar. Isso foi paralelamente com ditadura, com os anos de chumbo, isso aconteceu tudo paralelamente. E foi perdendo as casas de show, o Baiuca também saiu. Agora tem a Casa de Francisca. Melhor casa de música de São Paulo no momento. Essas discussões que eram no centro, a Marilena Chauí disse que passaram a ser das filas do Banespa da cidade de Ai, que triste. lá que a gente se encontrava. E era Banespa. Você vê só, né? Dá bem a medida do que aconteceu, né? Ricardo não quer contar mais história, Ricardo? São tantas. Escolhe a que você gosta mais. Começou, vai. Não, o que marca muito é, o Geraldo Esquerda tem uma expressão que eu acho que é perfeita, né? Maria Antônia era uma aldeia gaulesa. Exatamente. Falou isso da USP já. Ele falou já. Então, mas cabe perfeitamente. Então, o que acontecia era o seguinte, como é que era? Sempre a gente saía em passeata, ia para o centro, no segundo semestre, começa a definir. Mas havia uma vanguarda de esquerda muito combativa. Então, por qualquer motivo, a gente marcava. Então, amanhã vamos fazer um comício ao meio-dia, ponto de aglutinação no Largo do Paissandu, Praça do Patriarca. E aí era principalmente o pessoal da Elite. O pessoal da Elite gostava muito disso. Nós íamos em 15 pessoas. De repente, a gente tinha uma 18. Você vai parar. de repente eram 200 pessoas.
É o quê? De repente, eu não ouvi a palavra. Ah. 15 para 200. Aham. 200, 300, e sempre terminava no conflito, porque a gente caminhava um pouco, ele estava baixo ditadura, etc. Aí vinha a repressão. Cavalaria, principalmente, e a gente saía correndo e se dispersava. E vinha se encontrar aqui. O encontro era o nosso refúgio. Ricardo. Terminava sempre numa assembleia de avaliação. Bom, gente, eu vou dar uma de chata, mas é que a gente tem que parar aqui para ir lá para fora. Eu adoro ficar ouvindo as histórias, tanto gosto que escrevi aqui 400 e tantas páginas com todas essas histórias. E acho que tem uma coisa só que surgiu aqui nas falas, e nessa fala do Ricardo, que eu acho que é bem bacana da gente perceber, é que essa ebulição toda e toda essa coisa fruto da repressão na década de 60, teve um movimento que começa a surgir daí e que vai, durante os anos 70 inteiros, ligando estes jovens que não tinham mais o canal de participação aos grupos operários na cidade. Né? A Olgária fez parte de um grupo desses, e a gente tem vários grupos desses trabalhando nas comunidades eclesiais de base, trabalhando e fortalecendo os movimentos sociais que não tinham também canal de escoar suas manifestações, e passam a ter e a ser, vamos dizer, dirigidos ou instrumentalizados por esses jovens estudantes. Então, isso acho que foi um momento bem importante, e tão importante que eu acho que ele detona no final dos anos 70 e começo dos anos 80, no surgimento do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores também surge desta vertente dos estudantes que não tinham um canal de participação e passam a se aglutinar em torno de comunidades de bairro e eclesiais. Era só isso que eu queria fechar, porque eu acho que isso é um dado importante para a gente pensar, né, que a ditadura veio, a ditadura foi, mas ela não calou a boca de todo mundo. E acho que isso que é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente se emociona e se empolga com essa história, porque faz parte dessa luta para manter a nossa dignidade cidadã. Uau! Gostei.